Fala, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Vou aproveitar aqui o meu tempo de viagem, né, para o meu trabalho, e eu vou falar aqui com vocês rapidinho sobre o que eu acho de você conciliar os estudos para o TRT e para o MPU. Começando da seguinte premissa: os dois são excelentes concursos, é a primeira coisa, tá? São duas excelentes carreiras, seja para o técnico, seja para o analista. Eu sou analista do Ministério Público atualmente, né? Para quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu já fui apenas, e não é apenas, né? Mas já fui advogado, já fui procurador da Fazenda Pública de um município e saí por um tempo, pedi exoneração e depois tinha sido aprovado no concurso para analista e estou trabalhando como analista. Baita concurso, um concurso excelente também, então não tenho do que reclamar com relação a isso, tá? Então, veja, se eu terminasse toda a minha carreira como analista do Ministério Público de São Paulo, cara, eu já estaria assim, muito tranquilo, financeiramente mesmo, falando a verdade pra você, não tô mentindo não, ninguém vai ficar rico, né, mas ficaria tranquilo. Enfim, é claro que para fins de aposentadoria, por exemplo, como cai um pouco o valor da aposentadoria, né, em relação ao que você trabalha, claro que eu teria que buscar outras fontes aí de renda, né, não é problema nenhum com relação a isso, mas na minha vida em si, cara, um serviço tranquilo, atividades tranquilas. Mas, então digo para você, também são excelentes carreiras, a carreira de técnico e a carreira de analista, então técnico do TRT e técnico do MPU, são excelentes carreiras. Agora, qual é o ponto, né? A prova do TRT da 15ª região, que é o interiorzão não, né? É todo lugar que não seja a capital e Grande São Paulo, né? Vamos assim dizer. Então é um concurso para todo o estado de São Paulo que não seja capital e Grande São Paulo. Mas qual é o ponto? O concurso do TRT Fundação Carlos Chagas, quem vai fazer, né? E a prova vai ser em março, 30 de março. Pois bem, concurso do MPU, a prova vai ser em maio e vai ser pela banca da FGV. Professor, só pelo fato de a banca ser diferente, isso já me impede de estudar para os dois concursos? Eu não sei, cara. Eu não olho muito, quando eu estou estudando para um concurso, eu não olho muito a banca, tá? Assim, professor, você está falando, como que você está falando isso? Que absurdo. Não, eu estou dizendo para mim, pessoalmente. Por quê? Porque eu sempre entendi que eu preciso conhecer o conteúdo, né? Então eu sempre entendi que eu preciso ser bom no conteúdo. Independente se a banca vai perguntar de cima para baixo, de trás para frente, eu preciso conhecer o conteúdo. Se eu conhecer o conteúdo, eu faço qualquer prova, né? Mas veja, é claro que isso sim é levado em consideração, não para direito, por vezes para outras matérias, como língua portuguesa, que é bem diferente, a FGV da Fundação Carlos Chagas. Mas só por isso eu não sei, viu, cara? Eu acho que não é pelo conteúdo que você não deveria estudar para os dois concursos ao mesmo tempo. Não é pelo conteúdo da banca, né? Pelo tipo de prova feito pela banca. Não é por isso não, tá? Mas veja só, professor, então o que você acha? Eu devo estudar para os dois? Cara, sendo sincero para você, não estude para os dois. Escolha um. Escolha o que você mais gosta. Por quê? Porque veja só, estudar os dois ao mesmo tempo não vai dar certo. Eu sempre falo, né? Olha, é possível conciliar os estudos de um concurso para o outro, mas o que é esse conciliar os estudos? Por exemplo, você quer fazer o concurso para escrevente, o concurso não está aberto. Mas tudo que você está estudando para escrevente, tudo não, né? Mas muitas coisas do que você está vendo para escrevente, principalmente em processo civil, direito constitucional, direito penal, uma parte, você consegue aproveitar para outros concursos. Isso é você conciliar os editais, tá? Agora, não dá para você estudar para dois concursos ao mesmo tempo, com dois editais abertos ao mesmo tempo. Não tem como, você vai se fuder, desculpa a expressão, mas você vai perder tempo, vai gastar energia e não vai conseguir ficar bom nem em um nem em outro. Então veja só, o que no primeiro momento você poderia fazer? Estudar o máximo que você puder para o concurso do TRT, porque é a primeira prova. Então, se você tem uma prova que vem primeiro, você tem que dar prioridade para ela. E depois do dia 30 de março até, eu acho que é 4 de maio, né? Até 4 de maio você vai para a hora do desespero pro concurso do MPU. Dá para fazer. Se eu estivesse no seu lugar, fala assim, cara, eu preciso fazer todos os concursos abertos, eu não posso perder a chance, eu quero fazer todos. Beleza.
mas não abra os dois editais ao mesmo tempo para estudar. O que você vai fazer? Se você quer fazer os dois, primeiro, foque no que vem primeiro. É óbvio, né? Então, primeiramente, as primeiras coisas. Meu Deus do céu, né? Então, qual é o grande ponto? Então, primeiro, estude para o concurso que vem primeiro, que é o do TRT. Aí, depois que você estudar para o concurso do TRT, aí você olha tudo aquilo que você já estudou do TRT que pode ser aproveitado para o concurso do MPU, aí estude para o concurso do MPU. Aí é claro que vai ser um mês muito intenso, né? Você vai estudar aí alguns 30, 32, 33 dias, mas é claro que na base do desespero. Mas dá, sendo bem claro para você, dá. Se você pegou gosto pelo estudo, dá. Tá? Então é aquela coisa, às vezes alguém me pergunta assim, professor, dá para estudar ao mesmo tempo para o TJ de São Paulo e para o TRT? Dá, só que claro, olhando, tendo esse senso crítico de entender que se o edital do TRT está aberto, você vai estudar agora para o TRT e depois você vai verificar das coisas que você estudou para o TRT, o que pode ser aproveitado para o TJ de São Paulo. Ah, são bancas diferentes, cara, mas o conteúdo tem coisa que dá para aproveitar, direito constitucional, umas partes, enfim, tem coisas sim que dá para você aproveitar. Então qual é a grande questão, né? Então, respondendo, né, de novo, estudar ao mesmo tempo TRT e MPU, não dá para você abrir os dois editais e falar assim, bom, agora eu tenho, sei lá, 2 horas, 3 horas de estudo por dia, eu vou pegar uma hora do meu dia, ou metade do tempo eu vou estudar para o TRT e a outra metade eu vou estudar para o MPU. Não vai dar certo, tá bom? Então, sendo claro para você, isso não vai dar certo, não faça essa loucura, tá? Então, se for o caso, faz assim, estuda tudo que você tiver que estudar para o TRT e depois que você fizer a prova do TRT, você vai para a loucura, você vai para a hora do desespero do MPU, mas assim, com a consciência de que você agora só está com o edital do MPU para completar o que está faltando. Dá para fazer, não é um negócio impossível. Por quê? Porque se você está estudando para o TRT, você já está montando uma base de algumas matérias, de alguns pontos que também vão ser perguntados para o concurso do MPU. Beleza, então com essa cabeça dá para você fazer as duas provas, fazer as duas inscrições. Agora, abrir os dois editais ao mesmo tempo, dividir esse seu tempo agora, não vai dar certo. Agora, professor, qual é a sua opinião? Qual que eu deveria, se eu tivesse que escolher qual que eu deveria pensar? Aí, claro, vai pela sua cabeça. Eu vou dar a minha opinião e, cara, a opinião é igual bunda, cada um tem a sua, né? Então, assim, a opinião cada um tem a sua mesmo. E não tem certo, não tem errado, é só opinião. O que eu pensaria? Primeiro, qual é o critério que eu escolheria para um concurso? Qual chama mais? É a primeira coisa, né? Claro, não só a remuneração, tal, como a remuneração é basicamente a mesma dos dois, né? Para as carreiras federais, o que eu pensaria? Pensaria o seguinte, qual é o que chama mais gente? Por quê? Porque se eu não sou um cara que estou passando em primeiro lugar em todos os concursos, eu vou possivelmente ficar ali habilitado, eu posso ficar habilitado, e qual eu tenho mais chances de ser chamado? Bom, então eu tenho mais chances de ser chamado onde chama mais, né? Então qual é o ponto? Essa é a primeira coisa, né? Então qual chama mais? O que chama mais? Então TRT chama mais do que MPU, sendo claro para você. Por quê? Porque veja a quantidade de varas do trabalho, a quantidade de servidores que existem nas varas do trabalho. Então é lógico que se você comparar com o MPU, o TRT chama mais. Então esse é o primeiro ponto que eu pensaria em estudar para o TRT. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu pensaria também, uma coisa importante, estudando para o concurso do TRT da 15ª região, você está sim antecipando os seus estudos para o TRT da capital e Grande São Paulo, que é o TRT da 2ª região. Então, o que eu pensaria? Bom, se eu sou do interior de São Paulo e só quero fazer para o interior, beleza, né? Agora, cara, às vezes você está no interior. O que é interior? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu moro em São José dos Campos, em Taubaté, em Jacareí, e você vai fazer um concurso do TRT da 15ª e pode trabalhar nas varas do trabalho ali, caso você de fato passe no concurso e consiga escolher a vaga ali. Mas qual é o ponto, cara? Pensa o seguinte, Grande São Paulo não é assim tão longe, né? Então a capital, claro, desses lugares do Vale do Paraíba, por exemplo, você vai ter ali de distância 1 hora, 1h30 que seja, não é tão longe, né? Eu estou indo aqui para trabalhar, eu pego o meu carro e eu gasto aí 1h15,
para chegar no meu trabalho. E às vezes o cara, morando na capital, tem isso de distância, de deslocamento, ou de metrô, seja lá o que for, né, de carro, ou de metrô, de ônibus, de trem, seja lá o que for. Então assim, cara, é questão de se pensar. Tem a possibilidade de home office também. Então veja só, se fosse pensar salário, os dois ganham praticamente a mesma coisa, TRT e MPU. Chances de ser chamado, bom, possivelmente o TRT, as chances são maiores de você ser chamado, tá? E com um benefício, que é, se você está estudando para o TRT da 15ª região, você sim já está estudando para o concurso do TRT da 2ª região, e está estudando para outros TRTs. MPU vai ser um concurso só. Então por isso que eu, até como professor no canal do YouTube, optei por dar as aulas para o concurso do TRT. Por quê? Do TRT da 15ª região. Por quê? Porque as pessoas que pensam também em fazer o concurso do TRT da 2ª região já estão estudando, já estão se antecipando. Isso é um ponto importante. E é lógico que existe mais chance de ser chamado. E é fácil, entra no site do MPU e entra no site do TRT e verifique quantas pessoas são chamadas, né? Então, não estou falando um negócio da minha cabeça, né? Então, mesmo para o concurso de técnico, seja o concurso de analista, cara, vai ser chamado muito mais gente nos concursos do Tribunal de Justiça, no caso do Tribunal de Justiça, não, o Tribunal Regional do Trabalho, né, dos tribunais do Poder Judiciário, então Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Regional, enfim, dos tribunais regionais, né, eu fiquei desatento aqui com um cara que entrou na minha frente aqui, mas já está tudo certo. Mas qual é o ponto? A grande questão, então, tribunais chamam mais do que tribunais, por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho chama muito mais do que o Ministério Público da União, tá bom? Então eu pensaria, sim, se eu, a não ser que eu goste muito do Ministério Público, cara, eu trabalho no Ministério Público, eu gosto muito do Ministério Público, mas mesmo assim, se eu estivesse no seu lugar, sinceramente, com toda a sinceridade do mundo, eu estudaria para o TRT, tá? Então eu estou dizendo que eu faria. Tem que ser isso? Não, você escolhe, você sabe o que você vai fazer da sua vida, com a possibilidade de você conciliar, como eu disse para você, dá para você ir para o estudo agora do TRT e depois, passando o concurso do TRT, vai para a hora da loucura no concurso do MPU, dá para fazer também, é claro, com essa consciência dá para fazer, mas assim, pensando friamente, deixando de lado até a minha própria identificação com o Ministério Público, né? Seja o Ministério Público, eu trabalho no estadual, mas o Ministério Público da União é um baita concurso também. Então o que eu pensaria? Sinceramente, cara, TRT. Por quê? Porque você tem o estudo agora e você tem a possibilidade ainda de fazer o concurso do TRT da capital e Grande São Paulo depois, tá? Então eu acho que seria muito mais sensato você fazer essa preparação, e aí você pode usar o TRT da 15ª agora, toda a sua preparação, como de fato um incentivo para quando se você pensa em fazer o TRT da 2ª região depois, você já vai estar com muito conteúdo já estudado. Mas você já sabe qual vai ser a banca, professor, do TRT da 2ª região? Ninguém sabe. Chuta-se, né? Estima-se que também seja a Fundação Carlos Chagas, porque tradicionalmente é quem faz a prova do TRT da 2ª região. Mas mesmo que não seja, mesmo que seja qualquer outra banca, você já está estudando, cara. Então assim, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: aproveitamento de estudo. Então você quer aproveitar uma coisa que você... E por isso que você tem que estudar bem, cara. Por isso que você tem que estudar independente da banca. Você tem que estudar bem, você tem que saber o conteúdo. Você tem que, de fato, olhar para a matéria e falar assim: não, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei, isso aqui eu estou sabendo. Então, sabendo o conteúdo, você estando bem no conteúdo, cara, foda-se a banca, certo? Aí você, próximo da prova, vai ver o que a banca pergunta mais, tal. Beleza, mas você tem o conteúdo na sua cabeça, é muito mais fácil do que você ficar correndo. Você sabendo o conteúdo, você depois não precisa se preocupar com o que a banca pergunta. Se você quiser parar e ver o que a banca pergunta, ótimo, beleza, tá tudo certo, é bom, é útil fazer isso. Mas se você estudou bem e você nunca viu nenhuma questão da banca, se você estudou bem, cara, você não tem o que se preocupar, porque você estudou, porra, né? Não tem o que você se preocupar. Eu estudei bem, mas eu não estudei para essa banca. Então você não estudou porra nenhuma, cara. Assim, desculpa falar, mas é a verdade. Então assim, na minha cabeça, já encerrando o vídeo, né? Na minha cabeça de amendoim, o que eu pensaria? Cara, eu pensaria o seguinte: TRT agora, e depois, se não abrir o concurso do TRT da 2ª no meio desse caminho, eu depois faço o estudo do que estiver faltando para o MPU. Beleza.
Ah, não quero estudar para o MPU, porque é uma matéria muito diferente. Então faz o TRT agora e vai depois revisando todo o conteúdo para o TRT da segunda região. Dá para você fazer isso também, tá bom? Então não tem resposta certa, eu estou dizendo aqui o que eu faria, o que eu pensaria, e é lógico que você faz o que você quiser da sua vida, né? Porque você é uma pessoa adulta e vacinada, né? Então você já tem consciência das coisas. Claro, espero que tenha se vacinado, né? Pelo amor de Deus, né? Não vou nem entrar nesse assunto porque seria outra conversa maluca aqui, né? Mas é lógico, estou falando aqui com uma pessoa adulta e cônscia do que tem que fazer da vida, né? Então, mas se você quer uma opinião, essa é a minha opinião, tá bom? Um grande abraço, eu volto em tantos outros vídeos. Fica aqui no canal, vai ter aula pro TRT, tá bom? Pro MPU não vou dar aula não, tá bom? Então, fica por aqui, a gente vai trazer muitos conteúdos aí. Um grande abraço, eu volto em tantos outros vídeos. Tchau!